agora a gente volta a falar do caso Raquel Catani. A Polícia Civil ontem, os delegados que estão à frente do caso, eles receberam a imprensa ontem, por volta das 2h30 da tarde, para falarem sobre as investigações, sobre tudo que foi analisado e observado até que os pedidos de prisões fossem protocolados na Justiça contra o ex-marido da Raquel Catani e o irmão dele, que é suspeito de ser o executor do crime. Vamos entender um pouco na reportagem do José de Arimateia. Romero Xavier estava aos prantos no velório da ex-mulher há uma semana. A cena comoveu quem participou da despedida, a Raquel Mazieira Catani, assassinada a facadas dentro de casa. Mas, de acordo com a polícia, Romero foi o mentor do crime e o irmão dele, Rodrigo Xavier, o executor. Ele recebeu R$4.000 para matar Raquel. Segundo as investigações, os dois irmãos tiraram vários objetos da residência para dar a aparência de um latrocínio. Roubo seguido de morte, mas foram descobertos e presos. Raquel e Romero tiveram 2 filhos, mas não estavam mais juntos. A separação é apontada como o motivo do crime. A motivação é exatamente essa, a não aceitação do término do relacionamento. Isso foi colhido a partir de oitivas de testemunhas próximas da vítima, que demonstraram que ele tinha um relacionamento conturbado com ela, um relacionamento de pressão psicológica, de abuso psicológico. Não havia abuso físico, mas o abuso psicológico estava presente em todas as oitivas que foram colhidas. Então, demonstra uma personalidade ali que não aceita o término do relacionamento e, por isso, não aceitando, ceifou a vida da vítima. Raquel Catani tinha 26 anos e era filha do deputado estadual Gilberto Catani, do PL. Enquanto chorava no velório, Romero foi amparado pelo parlamentar, que chegou a defender o ex-genro numa rede social. A suspeita sobre o ex-marido de Raquel foi levantada no dia do crime por uma amiga da família. Deus sabe o que tu fez. Não adianta você dar essa risadinha, não. Todo mundo aqui, a população te conhece. Muitas ameaças. Ela estava se policiando a ter uma câmera ligada aqui 24 horas e mais um pouco. Estava guardando uma faca dentro do quarto e é isso. Nós não conseguimos contato com a defesa dos irmãos Xavier. 11h27. Eu separei para você também um trecho da entrevista coletiva onde os delegados falam sobre a dinâmica do crime, sobre a rota usada, por exemplo, pelo irmão do Romero, Rodrigo, depois de ter assassinado a Raquel. Tá no ponto? Play. O trajeto feito pelo executor do delito consistiu da cidade de Lucas do Rio Verde, no período da manhã, se deslocou até o Pontal do Marape e lá ficou até o entardecer, momento que ele executou o delito. Em seguida, ele se deslocou até São José do Rio Claro e depois para a cidade de Nova Mutum e, ao final, a cidade de Lucas do Rio Verde, no dia 19. A gente observou que os dois estão envolvidos. Não teria uma terceira pessoa, tendo em vista que o Romero estaria criando hábito, por exemplo, estaria fazendo churrasco, em prostíbulos. Seria ele que teria buscado a irmã, dando apoio no término de onde ele deixou a moto? Não, o irmão Romero, o ex-marido, ele levou o executor até o local, porém, na fuga, ele fugiu com a moto que foi roubada, que foi subtraída. Quais são os próximos passos agora? Audiência de custódia, como que vai ser agora dos dois suspeitos? Isso, os próximos passos são a encadernação da documentação, né? E passaremos aí toda a documentação que foi colhida, todos os elementos de informação, todas as provas, né, para o Poder Judiciário, para que faça análise e aí submeta ele à audiência de custódia. Rodrigo assumiu que executou a Raquel e o Romero, ele assumiu que seria realmente o mandante, o intelectual do caso? Veja bem, formalmente o Rodrigo, ele confessou, escolhido por meio de oitiva audiovisual, porém o Romero não confessou formalmente, né? Mas em entrevistas informais a gente levanta ali que não há dúvidas quanto ao cometimento intelectual do delito. 11h29. Tem imagens do dia do crime lá, da casa onde o crime foi praticado? Pode encher a tela, porque o Arimateia está em Nova Mutum, ao vivo, e vai compartilhar as últimas informações com a nossa audiência. Arimateia, meu amigo, bom dia.
Bom dia, Leandro Trindade. Bom dia, amigos do SBT Comunidade, do SBT em Cuiabá. Como você acabou de mostrar, algumas falas, alguns trechos das falas dos delegados envolvidos aí nessa investigação mostram detalhes bastante sórdidos desse crime arquitetado, portanto, pelo Romero Xavier, que era o ex-esposo da Raquel Cattani, de 26 anos. A entrevista coletiva foi concedida ontem aqui em Nova Mutum. A equipe do SBT esteve lá, nós estivemos por lá, e não por vaidade, mas por se preocupar com esse caso bastante emblemático. Quase todas as perguntas foram feitas por nossa equipe. Eu, como jornalista, estive lá e a gente quer saber alguns detalhes, você até mostrou. Por exemplo, o trajeto que foi feito depois da execução do crime. A gente sabe que o Rodrigo chegou com o Romero, ele o levou até a cena do crime, ficou escondido dentro de uma área de mata. Eu perguntei aos delegados, por exemplo, como eles fugiram. O delegado contou aí na sonora. Perguntei ao delegado também se houve luta corporal. E o que a gente consegue entender nesse caso, viu, Trindade, é que o Rodrigo, que foi o executor, que desferiu os golpes de faca na Raquel, ele se escondeu primeiramente em uma área de mata, enquanto o Romero fazia o trajeto para criar um álibi, almoçar com o ex-deputado, ou melhor, com o deputado Gilberto Cattani, ir na casa da ex-esposa buscar os filhos. O Rodrigo estava na área de mata ainda se preparando. Assim que Raquel deixou a casa para ir até a vila aqui da comunidade Pontal do Marape, ele arrombou a janela de um dos quartos, entrou dentro da casa, se escondeu lá dentro. E aí, quando ela retornou, ele acabou atacando ela, e a notícia a gente já sabe, foram aproximadamente 34 golpes de faca que tiraram a vida desta moça que, de acordo com a investigação, ainda tentou sim lutar, se desvencilhar. No local do crime, no dia que nós estivemos lá, na sexta-feira, inclusive hoje faz uma semana, a gente conseguiu perceber, depois que a perícia fez todo o trabalho, que existiam marcas de sangue pelas paredes. Possivelmente ela tenha sido abordada ali na região da cozinha, viu, Trindade? E é um caso bastante triste. Ontem à noite, a juíza da comarca aqui de Nova Mutum decretou a prisão preventiva, que tem o prazo de 180 dias, ou pode ser menos, para que as investigações possam ser concluídas e aí sim traga mais informações sobre o que vai acontecer com esses dois rapazes, dois assassinos. O mentor intelectual, que era o ex-marido da Raquel, por enquanto ainda não assumiu, ele nega que tenha arquitetado todo esse plano, porém, o irmão dele não sustentou a mentira e acabou dizendo que foi ele sim o executor, ele que desferiu os golpes de faca, teria recebido parte de R$4.000, ou seja, R$1.500, que teriam sido usados, inclusive, pagos já pelo Romero, para ajudar na aquisição de um veículo. A gente não tem tantas informações sobre isso, mas ele teria sim, confessou que o mentor intelectual teria sido o seu próprio irmão, com quem não tinha tanto contato já há um bom tempo. E após o término da relação com a Raquel Cattani, o Romero procura aí, portanto, o Rodrigo para tentar fazer ou arquitetar esse plano maligno. Outra informação que eu acredito que você já deve ter dado para os telespectadores do SBT Cuiabá através da comunidade, é que a motocicleta foi encontrada ali debaixo, praticamente debaixo da ponte, de uma das pontes do Rio Verde, uma ponte de madeira, numa estrada de chão, bem próximo à cidade de Lucas do Rio Verde. E uma pergunta que eu fiquei me perguntando, inclusive eu questionei aos delegados, mas eles preferiram não falar. A gente entende que isso pode ser parte ainda da investigação, mas pode ser que exista mais pessoas na cena do crime. Por que eu levantei essa hipótese, Trindade? O Romero leva Rodrigo até a cena do crime. Ele comete o crime e foge com a moto. A moto é deixada debaixo da ponte, jogada de cima da ponte a uma profundidade de 4 metros. Quem deu apoio para que o Rodrigo voltasse para casa? Tendo em vista que o Romero estava criando um álibi, ou seja, ele teria feito churrasco durante a noite, passado por pelo menos 3 prostíbulos naquela região ou na cidade de Itapurá, feito diversas fotos, feito questão de que as pessoas soubessem que ele estava ali naquela localidade. Inclusive,
feito questão de que câmeras de monitoramento dos comércios aonde ele passou, comércios de lazer noturno, registrassem ali, portanto, a sua presença. Então, ele estava tentando criar um álibi. A informação também que nós temos é que ele foi preso lá na casa do deputado Catani, na região do Pontal do Marape. Quando os policiais foram dar a voz de prisão, disseram a ele: a casa caiu, o crime já está praticamente aí solucionado e o senhor é o mandante, de acordo com informações de depoimento do Rodrigo, que havia sido preso minutos antes. Então, é um caso perplexo ainda. A polícia continua trabalhando para tentar identificar. É possível, sim, que apareçam mais pessoas, nesse caso que eu acabei levantando para os próprios delegados. Quem teria dado apoio para que o Rodrigo, depois de jogar a moto de cima da moto, pudesse voltar para a casa dele, tendo em vista que a ponte onde a moto foi jogada continua sendo uma área rural, não é tão próxima assim do centro e da própria casa do Rodrigo, onde ele foi preso em Lucas do Rio Verde, na noite da última quarta-feira. Viu, Trindade? Muito obrigado, Arimatea, pelas informações ao vivo de Nova Mutum. 11 horas e 36 minutos. Você está acompanhando imagens que mostram o momento que os suspeitos chegam à delegacia depois que a polícia concluiu que Romero, ex-marido, mandou matar Raquel e que contratou por R$4.000 o irmão dele, o Rodrigo, para que o crime fosse praticado.